Imagine isto. Ainda está escuro lá fora, o tipo de manhã cedo quando a casa está em silêncio e o mundo parece distante. Um telefone toca numa mesa de cabeceira. Uma mulher mais velha alcança-o, meio adormecida. O coração já começa a bater mais rápido, porque ninguém liga a esta hora com boas notícias. Ela aperta o botão e ouve uma voz em pânico do outro lado. "Avó, sou eu, por favor, não desligues." A voz está tremendo, a respiração está pesada, há ruído no fundo. E por um momento, seu cérebro faz a coisa mais simples e humana do mundo. Acredita no que ouve. É o meu neto, parecem aterrorizados. Algo está terrivelmente errado e eu posso ser o único que pode ajudar. As palavras saem rapidamente, caindo umas sobre as outras como alguém tentando superar um desastre. Houve um acidente de carro, ou uma luta, ou um problema no aeroporto, a polícia está envolvida, ou um hospital, ou algum funcionário que não quer piorar as coisas. A história muda para se adequar ao clima, mas o sentimento é sempre o mesmo: medo, urgência e uma forte pressão para agir antes que haja tempo para pensar. O interlocutor diz que estão em apuros, que cometeram um erro, que precisam de dinheiro de fiança ou dinheiro médico ou dinheiro de viagem neste momento. Imploram-lhe que não conte a mais ninguém, porque tem vergonha ou medo. Nesse momento, ela não é uma vítima potencial de fraude, ela é apenas uma avó que ama alguém mais do que tudo e não suporta a ideia de que sofra sozinha. Durante anos, os golpistas confiaram em ações rudes para realizar esse truque. Eles murmuravam, choravam ou mantinham a linha barulhenta para que os avós não pudessem ouvir claramente a voz. Eles esperavam que o amor preenchesse as lacunas. Hoje, já não tem de depender de suposições. A inteligência artificial moderna pode clonar uma voz humana tão bem que até mesmo membros próximos da família lutam para dizer a diferença. O que soa como seu neto sussurrando ao telefone pode, na realidade, ser uma linha de texto digitada em um computador, falada em voz alta por um programa que estudou suas gravações e aprendeu cada aljava e curva em seu discurso. Não se trata de ficção científica ou de um futuro distante. Agências de aplicação da lei e grupos de defesa do consumidor já estão alertando que os criminosos estão usando a clonagem de voz por IA para sobrecarregar o chamado golpe dos avós, um esquema que tem como alvo adultos mais velhos há anos. No passado, o golpista tinha que esperar que você não percebesse que a voz não correspondia. Agora, a tecnologia faz o trabalho pesado. Ele analisa uma breve gravação de alguém falando, divide-a em pequenos detalhes, tom, ritmo, sotaque, até respiração, e então usa esses detalhes para gerar novas frases que a pessoa nunca realmente falou, mas que soam estranhamente como eles fizeram. Para conseguir isso, os criminosos começam muito antes do primeiro telefonema. Eles vão caçar onde a maioria de nós agora guarda pedaços de nossas vidas, na internet. Eles percorrem as mídias sociais, assistindo a vídeos de família, lendo comentários públicos e seguindo curtidas e respostas. Quando eles veem um avô comentando tão orgulhoso de você sobre uma foto de formatura, eles arquivam isso. Quando encontram um vídeo de um adolescente a contar uma história engraçada ou a cantar música, agarram-o e guardam o som. Não precisa de ser longo. Muitas vezes, bastam apenas alguns segundos claros de voz para que as ferramentas de clonagem funcionem, e essas ferramentas são agora baratas ou mesmo gratuitas em inúmeros sítios web. Passo a passo, eles constroem um mapa da família. Avós, pais, netos, quem vive onde, quem viaja, quem estuda no estrangeiro, quem acaba de conseguir um novo emprego. Mensagens públicas dão cronogramas. Acabei de desembarcar no México, primeira semana na faculdade, dirigindo para casa tarde depois do trabalho. Cada detalhe se torna parte da história que o golpista contará mais tarde. Quanto mais detalhes críveis se misturam, menos provável é que a vítima faça uma pausa e questione alguma coisa. Parece realidade porque muito disso foi tirado da vida real. Uma vez que eles tenham uma amostra de voz adequada, a próxima fase começa. O áudio é alimentado em uma ferramenta de IA que escuta a ele da maneira que um músico pode estudar uma música, apenas com muito mais precisão. Mede quanto tempo dura cada som, como o tom aumenta no final de uma pergunta, como o orador tropeça ou ri. A partir daí, a ferramenta cria um modelo digital dessa voz. Depois disso, o golpista não precisa mais da gravação original. Eles podem simplesmente digitar qualquer frase que eles gostam e ouvi-lo ler de volta para eles na voz clonada. "Vovó, eu estraguei o carro."
Por favor, não diga mãe. Eu só tenho um telefonema. O software não se cansa, não esquece a história e nunca hesita. Mas a voz por si só não é suficiente. O tempo e a atmosfera são igualmente importantes. Os golpistas escolhem seu momento com cuidado. Tarde da noite, muito cedo pela manhã ou durante as férias, quando as pessoas já estão emotivas. Estas são as suas janelas favoritas. Querem-te meio acordado, talvez sem óculos, talvez sozinho em casa enquanto todos estão fora. Quando o telefone toca em uma hora estranha e uma voz conhecida está chorando na linha, seu corpo reage antes que sua mente alcance. Seu coração dispara, suas mãos tremem e a parte lógica do seu cérebro tem que lutar para ser ouvida sobre o bater do medo. As primeiras palavras são muitas vezes concebidas para o fazer preencher os espaços em branco. Vovó, sou eu, você sabe quem é? O interlocutor pode dizer, soluçando. Se você responder, é você, Jake? Eles agora têm um nome para usar para o resto da chamada. Parece-lhe uma confirmação. Sim, é o Jake, mas na realidade acabou de lhes entregar a última peça do seu disfarce. A partir de então, o falso Jake pode espraiar em detalhes pessoais os golpistas coletados nas redes sociais. A cidade onde estuda, o carro que dirige, os nomes de seus pais. Cada detalhe correto diminui um pouco mais a tua guarda. Muitas vezes, um segundo personagem logo se junta ao palco. Depois que o neto sufoca algumas frases instáveis, outra voz corta, calma, profissional, séria. Esta pessoa afirma ser um policial, um médico, um advogado ou mesmo um funcionário estrangeiro. Eles confirmam tudo o que acabou de ouvir e acrescentam uma linguagem mais formal, números de casos, encargos, termos médicos, consequências jurídicas. De repente, o apelo já não é apenas um apelo emocional, parece um procedimento oficial. Eles podem avisá-lo de que a situação é delicada e deve ser tratada de forma discreta. Eles podem dizer que falar com qualquer outra pessoa sobre isso poderia comprometer o caso ou piorar as coisas para o seu neto. Esse isolamento não é um efeito secundário, é o objetivo. Com o gancho emocional definido e a autoridade falsa no lugar, o script se move em direção ao dinheiro. O montante que pedem é cuidadosamente escolhido. Tem de ser suficientemente grande para valer o seu tempo, mas não tão grande que diga imediatamente que é impossível. Para alguns, pode ser de alguns $1000 para fiança. Para outros, poderia ser várias centenas para exames médicos de emergência ou honorários advocatícios. Eles enquadram isso como a única coisa entre o seu ente querido e a prisão, deportação ou danos médicos graves. Eles podem até deixar você ouvir a voz clonada ao fundo, soluçando ou sussurrando. Por favor, vovó, por favor, não deixe que eles me levem. Quando você finalmente concorda em ajudar, a próxima reviravolta aparece. A maneira estranha como eles querem que você pague. Em vez de pedir-lhe para descer a esquadra ou pagar através dos seus canais bancários habituais, eles dizem-lhe para comprar cartões presentes, usar um aplicativo que mal conhece, enviar dinheiro através de um serviço de transferência bancária ou entregar dinheiro a um mensageiro que virá à sua casa. Eles podem mantê-lo na linha enquanto você vai ao caixa eletrônico ou à loja, dando-lhe instruções o tempo todo, para que não haja momento de silêncio para a dúvida surgir. Se um caixa de banco ou caixa perguntar por que você está tirando tanto dinheiro ou comprando tantos cartões, a voz em seu ouvido pode rapidamente treiná-lo. Basta dizer que é para um reparo em casa, ou diga a eles que é um presente para sua família. Para alguém que ouve esta história em uma sala calma, pode parecer óbvio onde estão as bandeiras vermelhas, mas dentro do momento tudo parece diferente. Sua mente está cheia de imagens de seu neto algemado, ferido ou chorando em uma cela estrangeira. Os golpistas removeram cautelosamente todas as redes de segurança usuais, tempo para pensar, pessoas para consultar, canais de pagamento padrão e agora até a confiabilidade da voz que você ouve. Não é de estranhar que os idosos inteligentes e cautelosos tenham sido arrastados para estes esquemas. O jogo é manipulado desde o começo para usar seu amor contra eles. O dano, quando acontece, vai muito além do dinheiro que falta. As pessoas falam em perder as suas poupanças, o seu senso de segurança e a sua confiança no seu próprio julgamento. Eles repetem o chamado em sua cabeça, ouvindo cada palavra, odiando-se por acreditá-lo. Muitos não contam aos seus filhos ou à polícia porque a vergonha parece mais pesada do que a perda financeira.
Enquanto isso, os criminosos passam para o próximo número, armados com a mesma tecnologia, o mesmo roteiro e a mesma paciência fria. E então, dentro desta imagem sombria, há uma vantagem silenciosa do seu lado. A tecnologia pode ter mudado o som da chamada, mas não mudou o fato de que todo golpe segue padrões. Uma vez que você entenda esses padrões, a emergência repentina, o sigilo, a pressão, o pagamento inusitado e agora a voz clonada, você pode começar a ver as cordas por trás do fantoche. Quando você sabe que um estranho pode copiar uma voz de um vídeo de aniversário de 10 segundos, você deixa de tratar o som apenas como prova de identidade. Quando você reconhece que funcionários reais não exigem cartões presentes à meia-noite, você começa a confiar em suas dúvidas, em vez de em pânico. É aí que começa a segunda metade desta história. Porque, embora a IA tenha dado aos golpistas uma nova máscara para usar, eles não os tornou invencíveis. Com alguns hábitos claros e regras familiares simples, você pode fazer seus truques de alta tecnologia fracassar, transformar suas emergências falsas em interrupções silenciosas e manter suas economias e sua paz de espírito. Agora que já sabem como funciona o truque, vamos falar de algo muito mais importante: como ter a certeza absoluta de que nunca funciona em si. A boa notícia, a notícia verdadeiramente libertadora, é que você não precisa entender a ciência por trás da inteligência artificial para se proteger dela. Você não precisa aprender aplicativos complicados, comprar software caro ou se tornar um especialista em tecnologia da noite para o dia. O que você precisa é de algo muito mais simples e muito mais antigo: um plano, que você concorda com sua família, um conjunto de hábitos que você pratica quando sua mente está calma, para que eles ainda funcionem quando sua mente está tudo menos calma. Um plano que transforma um momento de pânico bruto de volta em um momento em que você está no controle, onde você toma as decisões, não a voz no telefone. A primeira e mais poderosa regra é esta: uma voz assustada ao telefone, não importa o quão perfeitamente pareça alguém que você ama, nunca mais poderá ser sua única prova de quem está realmente ligando. Durante toda a sua vida, foi-lhe ensinado que, quando reconhece uma voz, conhece a pessoa. Isso costumava ser uma suposição segura. Deixou de ser seguro no momento em que os criminosos aprenderam a copiar vozes com software que lhes custa quase nada e leva apenas alguns minutos para usar. Agora é preciso acrescentar um passo a mais, e é um passo tão simples que é quase um insulto dizer em voz alta, mas é também o passo que poupa milhares de dólares todos os dias às pessoas. Se o seu neto te chama e implora por dinheiro, especialmente com urgência, tens todo o direito, mais do que um direito, tens uma responsabilidade para contigo próprio de dizer: ligo-te já num minuto, e depois desliga. Não discuta, não explique, não peça desculpas, desliga. Então você pega sua lista telefônica ou sua lista de contatos e liga para seu neto no número que você já sabe que é real, não o número que acabou de lhe ligar, o número que anotou ou guardou no seu telefone há meses, ou que discou 100 vezes antes. Se o seu neto responder calmo e confuso, se disser: avó, estou em casa a ver televisão, do que está a falar? Então, você saberá naquele instante que acabou de se esquivar de uma das armadilhas mais caras que um criminoso pode colocar. E se, por uma rara oportunidade, houver realmente uma emergência e o seu neto estiver realmente em apuros, um minuto extra de atraso não arruinará nada. Policiais reais, hospitais reais, funcionários reais entendem que as pessoas precisam de tempo para verificar as informações. Apenas os golpistas insistem que cada segundo conta e que a verificação condenará alguém que você ama. Aqui está a psicologia que eles estão contando com você. No momento em que você ouve aquela voz em pânico, seu corpo inunda com adrenalina, o teu coração bate forte, as tuas mãos tremem, os vossos pensamentos limitam-se a um único túnel: salvem esta pessoa que eu amo. Nesse estado, desligar parece cruel, frio, até perigoso. E se eles estiverem realmente em apuros e eu os abandonar? Mas esse sentimento é exatamente o que o golpista plantou. Eles projetaram a ligação para fazer você sentir que pausar, verificar ou fazer perguntas é o mesmo que trair sua família. Não é. Parar é amor, verificar é sabedoria, e desligar uma voz que pode ser falsa não é cruel, é a coisa mais responsável pela pessoa real cuja voz foi roubada.
Para tornar essa etapa de verificação ainda mais confiável, muitas famílias estão agora criando o que é chamado de palavra de código de família ou uma pergunta de verificação. Isto não é complicado, é simplesmente uma palavra, uma frase ou uma pergunta que só você e seus familiares mais próximos conhecem e que você nunca diria em público, nunca postaria online e nunca mencionaria em um vídeo. Pode ser o nome da rua onde vivia quando seus filhos eram pequenos. Pode ter sido uma alcunha que deu a um animal de estimação há 20 anos. Poderia ser a piada de uma piada de família que nenhum estranho entenderia. A palavra específica não importa tanto quanto o acordo em torno dela. Se alguém da família ligar pedindo ajuda urgente com dinheiro, você perguntará: qual é a nossa palavra código? Ou qual era o nome do nosso cachorro quando você tinha 5 anos? E você não enviará um centavo até ouvir a resposta correta. Um golpista usando uma voz clonada pode soar exatamente como seu neto. Eles podem chorar, podem gritar, podem implorar. Mas eles não podem responder a uma pergunta sobre algo que nunca foi escrito, nunca filmado, nunca compartilhado além das 4 paredes de sua casa. E se, um dia, o seu verdadeiro neto estiver em apuros e estiver tão abalado que ficar em branco na palavra código por um momento, você ainda pode dizer: ok, estou desligando agora e ligando de volta para o seu número normal em 60 segundos. Se forem realmente eles, eles entenderão. Se for um golpista, a linha ficará morta no momento em que você mencionar ligar de volta, porque eles sabem que o jogo acabou. Escolher a palavra código é algo que devemos fazer juntos, sentados à volta de uma mesa quando todos estão calmos. Torná-lo memorável, mas não óbvio. Evite coisas como família ou amor ou o nome do seu neto. São muito fáceis de adivinhar ou muito genéricos para serem úteis. Em vez disso, escolha algo específico e pessoal. A cor do carro que você dirigiu até o primeiro dia de aula, o nome da cidade onde passou as férias de verão em 1987, o título de uma história para dormir que você costumava ler. A palavra específica não importa tanto quanto o acordo em torno dela. Se alguém da família ligar pedindo ajuda urgente com dinheiro, você perguntará: qual é a nossa palavra código? Ou qual era o nome do nosso cachorro quando você tinha 5 anos? E você não enviará um centavo até ouvir a resposta correta. Um golpista usando uma voz clonada pode soar exatamente como seu neto. Eles podem chorar, podem gritar, podem implorar. Mas eles não podem responder a uma pergunta sobre algo que nunca foi escrito, nunca filmado, nunca compartilhado além das 4 paredes de sua casa. E se, um dia, o seu verdadeiro neto estiver em apuros e estiver tão abalado que ficar em branco na palavra código por um momento, você ainda pode dizer: ok, estou desligando agora e ligando de volta para o seu número normal em 60 segundos. Se forem realmente eles, eles entenderão. Se for um golpista, a linha ficará morta no momento em que você mencionar ligar de volta, porque eles sabem que o jogo acabou. Escolher a palavra código é algo que devemos fazer juntos, sentados à volta de uma mesa quando todos estão calmos. Torná-lo memorável, mas não óbvio. Evite coisas como família ou amor ou o nome do seu neto. São muito fáceis de adivinhar ou muito genéricos para serem úteis. Em vez disso, escolha algo específico e pessoal. A cor do carro que você dirigiu até o primeiro dia de aula, o nome da cidade onde passou as férias de verão em 1987, o título de uma história para dormir que você costumava ler. Anote-o em um pedaço de papel e mantenha-o em algum lugar privado, não em seu telefone ou computador onde possa ser hackeado. E então, de poucos em poucos meses, lembrem-se uns aos outros o que é, para que ninguém se esqueça quando é mais importante. A segunda regra é sobre o tempo, e é aqui que os golpistas se revelam mais claramente se você sabe o que ouvir. Eles ganham apenas quando você se sente apressado. Eles perdem no momento em que você desacelera. Cada script que eles usam é construído em torno da ideia de que você não tem tempo. O juiz está deixando o tribunal em 15 minutos. Temos que pagar a Bia Gra agora ou ele fica na prisão durante todo o fim de semana. O hospital precisa de pagamento na próxima hora ou eles não vão tratá-lo. Se você contar a qualquer outra pessoa, o acordo está fora e ele será deportado. Estas não são as palavras de pessoas que tentam ajudá-lo. Estas são as palavras de pessoas que tentam controlar. Você pode quebrar esse controle com uma frase simples, falada com calma e firmeza. Se esta situação é real e urgente, ainda será real em 10 minutos, enquanto eu me certifico de que estou falando com a pessoa certa. Então, desligue e verifique.
Uma verdadeira emergência não desaparece porque o senhor tomou um momento para verificar. Um verdadeiro policial não o ameaça por querer ligar diretamente para a delegacia. Um verdadeiro advogado não o proíbe de falar com a sua própria família. Apenas um golpista precisa que você haja imediatamente, sozinho e sem questionar, porque no momento em que você faz uma pausa, no momento em que verifica, toda a ilusão desmorona. Pense em como são realmente as emergências reais. Se o seu neto for efetivamente detido, a polícia irá telefonar-lhe, mas essa ligação vai para um dos pais ou um advogado, não diretamente para um avô com instruções para transferir dinheiro para um estranho. Se houver um problema médico grave, o hospital entra em contato com os parentes mais próximos, indicados nos formulários oficiais, e solicita informações sobre o seguro, não cartões de oferta. Instituições reais têm processos, papelada e paciência. Os golpistas têm apenas pressão. Quanto mais depressa empurram, menos real é a situação. A terceira regra tem a ver com a forma como lhe pedem para enviar dinheiro, e esta é muitas vezes a oferta mais clara de todas. Se alguém que afirma representar o governo, um hospital, um departamento de polícia ou qualquer organização legítima lhe disser para pagar usando cartões presente, aplicativos peer-to-peer que você mal conhece, criptomoeda ou uma transferência bancária para o nome de um indivíduo, seu alarme mental deve estar gritando. Nenhum escritório do governo real aceita cartões presente da Amazon como pagamento de fiança. Nenhum hospital real pede que você compre cartões do iTunes para cobrir os custos da cirurgia. Nenhum processo legal legítimo exige que você vá a uma loja de conveniência, compre cartões, raspe os códigos e leia os números por telefone para um estranho. Por que os golpistas insistem nesses métodos? Porque são quase impossíveis de rastrear e quase impossíveis de inverter. Uma vez que você dá a alguém o código de um cartão de presente, esse dinheiro se foi. Eles podem gastá-lo, vendê-lo ou transferi-lo instantaneamente, e não há banco que possa retirá-lo para você. As transferências bancárias funcionam da mesma forma. Uma vez que o dinheiro sai da sua conta, ele se move através de uma cadeia de países e contas tão rápido que a aplicação da lei raramente o pega. A criptomoeda é ainda mais anônima. Os aplicativos de pagamento, quando usados entre estranhos, oferecem pouca proteção. Todos eles foram concebidos para serem rápidos e convenientes para pessoas normais, mas a mesma velocidade e conveniência os tornam ferramentas perfeitas para roubo. Compare isso com a forma como as instituições reais lidam com o dinheiro. Se você deve uma multa, eles enviam uma carta com instruções para pagar online através de um site oficial, ou eles dizem-lhe para enviar um cheque, ou eles dão-lhe um número de conta para usar em seu banco. Se você precisar pagar fiança, você vai a um tribunal ou trabalha com um agente de fiança registrado que tem um escritório, uma licença e uma trilha de papel. Tudo é lento, verificado e documentado. Os golpistas não podem pagar nada disso, porque a documentação é seu inimigo. Então eles inventam razões pelas quais você deve usar esses métodos estranhos e não rastreáveis. O sistema está fora do ar, isso é mais rápido, estamos tentando ajudá-lo a evitar taxas extras. Nada disso é verdade. Tudo é projetado para obter o seu dinheiro em uma forma que eles possam pegar e desaparecer com. Se alguma vez se encontrar numa loja a comprar cartões de oferta porque uma voz ao telefone lhe disse para o fazer e essa voz está a mantendo na linha enquanto o faz, preciso que faça algo que possa parecer rude, mas que possa salvar as suas economias. Desligue, afaste-se do registro, sente-se em algum lugar quieto e ligue para um membro da família ou um amigo. Explique o que acabou de acontecer. Ouça o que eles dizem. Muitas vezes, o simples ato de dizer em voz alta, alguém ligou e disse que meu neto está na prisão e eu preciso comprar cartões presente para tirá-lo, é suficiente para você ouvir o quão estranho parece. O feitiço quebra. Já não está sozinho no túnel do pânico. A quarta regra é sobre o que você e sua família compartilham online. Isso é algo que muitas pessoas ignoram porque parece muito normal postar fotos e vídeos. Mas toda vez que você ou seus netos enviam um clipe onde a voz deles é clara, uma mensagem de aniversário, uma história engraçada, uma música, uma apresentação escolar, você está distribuindo amostras gratuitas para quem quiser. Os criminosos não têm de hackear nada, eles apenas rolam, assistem e baixam. A maioria das pessoas nunca imagina que um vídeo alegre de 15 segundos pode se tornar a semente de um golpe 6 meses depois, mas é exatamente assim que funciona.
Isso não significa que você deva excluir todas as suas mídias sociais ou parar de compartilhar momentos com a família. Isso significa que você deve pensar nas configurações de privacidade e ser mais seletivo. Peça aos seus filhos e netos que verifiquem se as suas contas estão definidas como públicas ou privadas. Se eles são públicos, qualquer pessoa no mundo pode ver e salvar esses vídeos. Se eles forem definidos como apenas amigos ou privados, isso reduz drasticamente o número de pessoas que podem acessá-los. Não é perfeito, alguém ainda pode compartilhar um vídeo fora do grupo, ou uma conta hackeada pode vazar, mas é uma cerca muito mais forte do que deixar tudo aberto. Para vídeos e postagens mais antigas que não importam mais, considere voltar e excluí-los ou torná-los privados. Um vídeo do seu neto a cantar num jantar em família há 3 anos poderia ter sido agradável de partilhar na época, mas se ninguém mais olhar para ele, não há mal nenhum em derrubá-lo. Quanto menos matéria-prima os criminosos tiverem de trabalhar, mais difícil será para eles construir um clone convincente. Algumas pessoas até vão mais longe e pedem aos membros da família que não publiquem vídeos com voz clara, poupando esses momentos apenas para conversas privadas em grupo familiar ou mensagens pessoais onde o público é pequeno e confiável. Isso pode parecer extremo, mas em um mundo onde sua voz pode ser roubada e armada, um pouco de cautela não é paranoia, é apenas inteligente. Isso também se aplica a mensagens de voz e mensagens telefônicas. Se a sua saudação de correio de voz incluir o seu nome, a sua voz e uma mensagem alegre, essa é outra amostra aberta. Considere usar uma saudação mais curta e genérica, ou até mesmo a voz robótica padrão que a companhia telefônica fornece. Parece menos pessoal, mas também não dá aos criminosos nada para copiar. A quinta regra é ter uma conversa real e detalhada com sua família sobre como seria uma emergência genuína e como eles entrariam em contato com você se alguma vez acontecesse. Esta é uma conversa para ter na mesa da cozinha em uma tarde de domingo, não às 3 da manhã quando seu coração está acelerado. Sentem-se juntos, avós, filhos, netos, e conversam sobre cenários. Pergunte diretamente: se você fosse preso, quem me ligaria? De que tipo de número? O que viriam? Pergunte: se você estivesse em um acidente, quem entraria em contato? Seria você ou seria um hospital ligando de um número oficial? Pergunte: se você precisasse de dinheiro com urgência, como você me perguntaria? Você manteria isso em segredo de seus pais? Na maioria das vezes, as respostas são simples e tranquilizadoras. Na maioria das emergências reais, os pais do seu neto seriam contatados primeiro. Se não pudessem ser contatados, a chamada viria de um número oficial, uma esquadra de polícia, um hospital, um gabinete do governo, e não de um telemóvel aleatório. O chamador forneceria informações verificáveis, números de processo, números de crachá, números de telefone diretos que você poderia ligar de volta. Eles nunca lhe dirão para esconder a situação de outros membros da família. Eles nunca insistiriam que haja dentro de minutos e nunca exigiriam o pagamento em cartões de oferta ou por transferência bancária a um estranho. Quando sua família concorda com essas expectativas antes do tempo, a história típica de fraude deixa de fazer sentido no momento em que você a ouve. Se seu neto ligar e disser: "Não diga à mãe, estou tão envergonhado, apenas me ajude em silêncio", você se lembrará de que emergências reais não funcionam dessa maneira e que seu verdadeiro neto prometeu que nunca pediria que você guardasse segredos assim. Essa memória, plantada num momento de calma, torna-se num bote salva-vidas que se pode agarrar quando se está a afogar no medo. Algumas famílias levam isso ainda mais longe e concordam com uma regra de backup simples. Se eu ligar para você pedindo dinheiro e parecer um pouco estranho, você tem permissão para desligar e ligar para a mãe ou o pai antes de fazer qualquer outra coisa. Essa permissão é poderosa. Elimina o medo de ferir os sentimentos de alguém ou piorar uma situação. Diz ao avô clara e firmemente que o duplo controlo não é traição, é proteção. A sexta regra, e esta é difícil de falar, é o que fazer se, apesar de tudo, continuarmos a ser apanhados. Talvez a voz fosse tão perfeita, a história tão convincente, o medo tão avassalador, que você enviou dinheiro antes de ter tempo para pensar. Talvez você esteja lendo isso agora com um sentimento de afundamento, porque já aconteceu com você na semana passada, no mês passado ou no ano passado. Se isso é verdade, preciso que ouçam isto. Não estão sozinhos, não são estúpidos e ainda há passos que podem dar. Em primeiro lugar, contacte imediatamente o seu banco. Explique exatamente o que aconteceu.
Se o dinheiro foi transferido através do seu banco ou de uma aplicação de pagamento ligada à sua conta, existe a possibilidade, pequena, mas real, de a transação poder ser interrompida ou revertida, especialmente se agir nas primeiras horas. Mesmo que o dinheiro já tenha desaparecido, o banco pode congelar a sua conta ou cartão para evitar fraudes adicionais. Os bancos têm departamentos de fraude formados para lidar com estas situações, e já ouviram esta história muitas e muitas vezes antes. Não é o primeiro e, infelizmente, não será o último. Em segundo lugar, denuncie a fraude à polícia ou à linha direta de fraude do seu país. Nos Estados Unidos, esse seria o Centro de Denúncia de Crimes na Internet do FBI ou a Comissão Federal de Comércio. No Canadá, o Centro Canadense de Luta Antifraude. Outros países têm agências semelhantes. O seu relatório pode parecer uma gota no oceano, mas não é. Os investigadores usam esses relatórios para rastrear padrões, identificar redes criminosas e, às vezes, em casos de sorte, recuperar dinheiro ou prender as pessoas responsáveis. Mesmo que o seu dinheiro específico tenha desaparecido, o seu relatório pode proteger a próxima pessoa na lista. Em terceiro lugar, e isto é igualmente importante, diga à sua família. Sei que o instinto é escondê-lo, sentir-se envergonhado, evitar a conversa porque acha que eles vão culpá-lo ou chamá-lo de descuidado. Mas o silêncio é exatamente o que os golpistas querem, porque lhes permite continuar a trabalhar. Os seus filhos e netos precisam de saber que alguém o alvejou com a sua voz, porque esse mesmo alguém pode tentar fazê-lo num outro parente próximo. A vossa história não é uma confissão de fracasso, é um aviso, um escudo e um ato de amor. Quando se fala, rouba-se aos criminosos o segredo de que dependem. Se você tem medo do julgamento, comece a conversa desta maneira. Eu preciso lhe dizer uma coisa, e preciso que você ouça sem raiva, porque isso pode acontecer com qualquer um. Então explique. A maioria das pessoas, quando ouve todos os detalhes de como esses golpes são construídos, responde não com culpa, mas com alarme e empatia. Eles percebem o quão sofisticado foi o ataque e como seria fácil cair neles próprios. A sétima regra, e talvez a mais difícil, é esta: não volte a ira para dentro. Esses golpes movidos à inteligência artificial não são projetados para enganar pessoas descuidadas ou crédulas. Eles são projetados para enganar pessoas amorosas. Eles trabalham porque você se preocupa profundamente com seus netos. Eles funcionam porque não pode suportar a ideia de que eles sofram, porque se daria qualquer coisa para os proteger, e porque o seu instinto é ajudar primeiro e fazer perguntas depois. Esse instinto não é uma falha, é isso que faz de si um bom avô. Os criminosos sabem disso e exploram-o com a mesma precisão fria que um ladrão usa para abrir uma fechadura. Não deixe que eles roubem seu respeito próprio junto com seu dinheiro. Fostes alvo de profissionais que estudam psicologia, que testam os seus roteiros em milhares de vítimas e que usam tecnologia de ponta para fazer com que as vossas mentiras pareçam reais. Se você sentiu pânico, se sentiu confusão, se acreditou no que ouviu, isso não significa que você seja tolo. Isso significa que seu coração funciona da maneira que deveria funcionar. Tudo o que estamos a fazer aqui é acrescentar alguns pequenos hábitos e alguns acordos claros para que o vosso amor deixe de ser uma arma que podem usar contra vós. Há também uma verdade mais ampla escondida em tudo isso. A mesma tecnologia que torna possível a clonagem de voz também torna mais importante do que nunca desacelerar e verificar. Num mundo em que o som por si só já não é prova, temos de confiar em algo mais antigo e mais forte: relações, acordos, padrões e confiança que foram construídos ao longo dos anos. Os criminosos podem copiar uma voz em 10 segundos, mas não podem copiar os anos de memórias partilhadas, piadas internas e entendimentos silenciosos que constituem uma verdadeira família. Quando se faz uma pergunta que apenas o seu neto verdadeiro pode responder, ou quando se toma o tempo para lhes ligar de volta para o número em que confiamos há anos, está-se a escolher essa ligação mais profunda do que a imitação superficial. E essa escolha é o que o mantém seguro. Assim, quando o telefone tocar numa hora estranha e uma voz familiar estiver na linha a pedir ajuda, deixará de estar indefeso. Lembrareis que as vozes podem ser falsificadas. Vai lembrar-se da sua palavra-código, dos seus acordos familiares, do seu direito de desligar e verificar. Você sentirá o medo, porque o medo é natural quando alguém que você ama parece estar em perigo, mas você não permitirá que esse medo tome suas decisões por você. Você respirará, seguirá seu plano e protegerá tanto a pessoa que ama quanto a vida que construiu.
Se ficou comigo até ao fim desta história, fez algo raro e valioso. Olhou para um novo tipo de perigo e aprendeu a desarmá-lo. Agora é o momento de partilhar esse conhecimento. Converse com seu cônjuge, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos. Mostre-lhes este vídeo ou conte-lhes a história com as vossas próprias palavras. Os criminosos contam com pessoas que não sabem como funciona o golpe. Cada pessoa avisada é uma vítima a menos que pode reclamar. Toda família que cria uma palavra-código é mais um muro que não pode romper. A vossa consciência, partilhada e difundida, é uma espécie de escudo que se torna mais forte à medida que as pessoas a seguram. E é assim que reagimos, não com a tecnologia, mas com o conhecimento, com a conversa e com a recusa simples e obstinada de deixar que o medo nos faça esquecer quem realmente somos.